Como as nossas atitudes e comportamentos podem estar impactando os nossos resultados no dia a dia? Esse é o tema que hoje eu vou falar para você aqui. Então seja muito bem-vindo. Eu sou Maurício Teixeira e vamos entender melhor como é que as coisas acontecem na nossa vida e principalmente por quê. E mais adiante eu vou te dar dicas de como superar essas dificuldades. Ora, no dia a dia nós temos atitudes e comportamentos, como todo ser humano, e essas atitudes e comportamentos se originam de alguma forma. Então existem hoje estudos científicos que comprovam que o ser humano, a mente do ser humano, a forma como ele é, como ele age, como ele reage, 30% de quem nós somos formados vem da nossa genética. Tudo que a nossa família passou, todas as crenças, todos os sofrimentos, as formas de agir, de reagir perante as situações, tem uma ligação genética e vem passando geração após geração. Então, 30% de quem você é hoje já é algo que você recebeu externamente, não foi algo que surgiu de dentro para fora. E isso impacta bastante na sua vida. Como é o perfil da sua família? Como é a vida da sua família? Como as pessoas pensam na sua família? Isso tudo pode estar muito parecido com a forma como você age e reage hoje em dia. E se está tudo bem, você está feliz com isso, está tudo certo, não há problema nenhum. Mas talvez você, em alguns momentos, se pegue pensando: por que eu sou dessa forma? Por que eu não consigo determinadas situações? Por que eu não consigo atingir alguns objetivos? E isso pode estar ligado a algo muito anterior à sua concepção, pode estar vindo aí da sua genética. Outros 20% de quem nós somos, esses mesmos estudos apontam, que são provenientes dos ambientes aonde nós vivemos, aonde nós compartilhamos, aonde nós crescemos e nos desenvolvemos. E um desses ambientes é a nossa própria família. Ali a gente aprende as bases, todos os conceitos, todas as crenças, nós vamos desenvolvendo isso a partir das experiências que a gente tem com a nossa própria família. Mas não é só a família, né? Porque a partir do momento que a gente começa a crescer, se desenvolver, nós começamos a ter contato também com o nosso ambiente escolar, os amiguinhos de escola, os outros parentes desses amiguinhos, amigos dos amigos. Nós começamos mais tarde, numa outra etapa, na adolescência, a conhecer outras pessoas, começamos a questionar um pouco a nossa existência, começamos a confrontar um pouco tudo aquilo que vinha da minha família e que até um determinado momento, de uma certa forma, eu era obrigado a seguir e agora não vejo mais sentido e eu começo a confrontar tudo isso. E começo então também a me agrupar com pessoas que pensam parecido. E eu começo a ter outras experiências, começo a receber outras informações de outras pessoas, outras formas de pensar, outras formas de agir, outras maneiras de enxergar a mesma coisa. E isso vai impactando e fazendo parte de nós. Isso também vem do nosso ambiente de trabalho, quando nós começamos a desenvolver a nossa atividade profissional, começamos a trabalhar, começamos a incorporar a cultura da empresa, a forma de pensar dos nossos colegas, dos nossos gestores, enfim, a gente vai trazendo essas experiências. Vamos tendo contato com clientes que já são outras pessoas com outros valores, outras crenças, outras maneiras de agir e reagir. E isso, não duvide, vai impactando também internamente e vai fazendo com que nós vamos assim passando por um processo de evolução natural, onde a cada dia a gente agrega um pouquinho mais. Isso também vem da televisão, das mídias que a gente acompanha, de tudo que a gente está seguindo, aquilo que a gente está lendo, aquilo com as quais informações a gente se importa, aquilo que faz a gente sentir tristeza, ódio, raiva, alegria. Isso vem muito do entretenimento. E muitas vezes nós estamos consumindo essas informações e de maneira subconsciente ela vai adentrando aí o nosso cérebro e vai passando a fazer parte da forma como a gente age. Então, olha só, 30% vindo da genética e 20% vindo dos ambientes já totalizou metade de quem nós somos com situações externas. Veja, sempre que nós deixamos o externo impactar o nosso interno, nós vamos ter consequências positivas e negativas, nós vamos ter resultados. Isso pode tanto nos fazer bem em algum nível, como pode nos fazer mal em algum nível também. Então a grande questão até aqui é: quais foram os valores que você recebeu
da sua família e o que mais você aprendeu dos ambientes onde você já conviveu e aonde você convive hoje em dia. Isso diz muito sobre a sua forma de pensar, de agir, de se comportar, as atitudes que você tem perante a vida. Por exemplo, se você convive muito com pessoas que têm um certo receio em arriscar, em fazer diferente, em buscar algo diferente, o medo preenche mais do que a curiosidade, do que a motivação. Você naturalmente, quando tiver situações que precisa tomar decisões na sua vida, naturalmente você vai ter esses pensamentos de medo, de angústia, de ansiedade, e muito provavelmente, em muitas situações dessas, você acabará se bloqueando, você vai acabar congelando perante essa situação, justamente por estar repetindo padrões que muitas vezes nem são seus, e às vezes a gente nem entende por qual motivo a gente está tendo aquela atitude, aquele comportamento naquele momento. Mas a gente acaba tendo assim mesmo. E isso nem sempre nos traz alegria, orgulho, satisfação e felicidade. Então a grande questão é, até aqui, o quanto é que você está deixando o externo interferir no seu interno? O quanto você deixa passar oportunidades em função das opiniões dos outros, em função do que os outros vão pensar, ou até mesmo em função de você se comparar a outras pessoas. Então, por exemplo, assim, na minha família, todas as pessoas são advogados, ou são dentistas, ou são médicos, ou são administradores. O quanto você se deixou influenciar por isso e talvez enterrou aí um dom espetacular que só você tem dentro da sua família, por repetir padrões, por achar que aquilo é o correto. Quantas vezes você deixou de evoluir em função daquilo que as pessoas te disseram que você não podia, ou que não era certo, ou que talvez fosse perigoso, que não valeria a pena? Responde para você nesse momento. O quanto hoje na sua vida você verdadeiramente é dono da sua vida? Então, olha só, isso é muito poderoso. E assim, eu falei para você de 50% de quem você é vem do externo. Mas os outros 50% inteiros é a parte das suas escolhas, é o seu livre-arbítrio, é quem você é de verdade. O que você escolhe fazer com tudo isso que você recebeu, que finalidades você quer dar para todo esse conhecimento, para toda essa habilidade, essa capacidade, essa informação que você tem e que você constantemente continua recebendo dos seus ambientes. É a sua decisão. Ou seja, se você pertence a pessoas, a um grupo de pessoas que lhe passou muitos valores de medo, como eu exemplifiquei há pouco, não quer dizer que você tenha que repetir esse padrão e levar esse medo adiante na sua vida. Você pode decidir ser diferente. E olha só, aí tem uma grande sacada. Tem uma diferença muito grande entre querer e decidir. Quando eu digo assim, eu quero mudar, legal, parabéns, já é um primeiro passo. Eu quero mudar. Mas quando eu decido mudar, isso vem junto com um conjunto de ações que eu preciso realizar para mudar. E ações, elas implicam em comprometimento. Se eu quero mudar algo, eu preciso efetivamente agir de maneira diferente para que eu possa ter um resultado diferente. E é esse agir de maneira diferente que muitas vezes nos bloqueia, né? Nós ficamos ali acomodados, numa certa zona de conforto, zona de estabilidade, seja lá como você prefira chamar, a gente permanece parado, estagnado, porque é mais fácil não mudar nada. E assim nós vamos vivendo, o tempo vai passando e daqui a um tempo você se vê em confronto consigo mesmo. Puxa vida, o que eu deveria fazer para mudar, para ser diferente? Porque minha vida não está assim totalmente satisfatória e às vezes você pode entrar até num processo perigoso aí de ficar até deprimido com relação a esses pensamentos e isso afetar drasticamente todas as áreas da sua vida. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você é o seguinte: tenha em mente que você recebeu uma genética, você recebeu valores dos ambientes das outras pessoas, mas que não necessariamente você precisa repetir esses padrões. Você pode ser diferente. Não há nada de errado nisso. E o mais importante é você agir de acordo com aquilo que está no seu coração, aquilo que está dentro de você, impactando de dentro para fora o seu ambiente. Se você se torna uma pessoa muito feliz, muito motivada, no ambiente onde você
está participando, você consegue motivar esse ambiente, você consegue ser a diferença. Você consegue ser reconhecido, elogiado por ser dessa forma. Eu não estou falando de reconhecimento financeiro, estou falando de reconhecimento como ser humano mesmo, num grau mais profundo, num grau mais interno. E é assim que nós somos formados: genética, ambiente e as nossas escolhas. Então responda para você mesmo: as escolhas que você está fazendo hoje estão te levando para um determinado objetivo, aquilo que você gostaria, ou não? Reflita consigo mesmo. Essa resposta eu não poderei te dar. Você terá que escolher aí dentro da sua mente as alternativas que melhor condizem com a sua realidade. E num segundo ponto, eu gostaria de te falar o seguinte: sobre a nossa vida e sobre esses comportamentos e atitudes, nós temos 3 níveis da nossa vida. Nós temos a vida prazerosa, nós temos a vida engajada e nós temos a vida com significado. O que vem a ser a vida prazerosa? É a vida composta por pequenos momentos, momentos temporários de felicidade, de alegria, mas que logo se dissipam, logo passam e não preenchem muitas vezes aquele vazio que a gente tem dentro de nós. Vou te dar um exemplo. Imagina que em algum momento você gostaria muito de adquirir um veículo 0 km, que você venha na sua mente agora o modelo, a cor, aquele carro dos seus sonhos. No momento em que você conseguir realizar esse objetivo, eu te garanto que no primeiro dia, no segundo, no terceiro vai ser muito bacana, vai ser muita novidade. O cheirinho novo do carro, o painel todo colorido, todo cheio de recursos, você se sentindo empoderado. Mas com o passar do tempo, isso vai incorporar na sua rotina e esses momentos felizes passarão a não existir mais. Você já não vai mais ver tanta diferença, não verá mais tanta vantagem e provavelmente em pouco tempo você estará de olho no seu próximo veículo que você gostaria de adquirir, porque aquele já não te preenche mais. Isso também acontece, por exemplo, quando nós temos fome. Eu tenho fome, o que eu faço? Eu vou lá e como. E passado um tempo, eu estou com fome de novo. Essa é a vida prazerosa. É a vida externa, pautada naquilo que está fora de nós. Roupas, status, até mesmo algumas amizades, né? Alguns procedimentos que a gente realiza na nossa vida voltados para mostrar para os outros coisas que de repente não fazem tanto sentido. Isso tudo não preenche, tudo é muito raso. E num nível profissional, ele é equivalente ao trabalho. É quando eu apenas tenho uma atividade para realizar, mas sem propósito. É um trabalho desconectado de tudo. Se eu trabalho numa empresa, eu realizo uma determinada função ali nesta empresa, qual é a conexão da minha função com os resultados desta empresa, né? Por que eu estou ali? Por que eu fui contratado e não outra pessoa? Por que existe aquela função? O que é que eu estou fazendo ali, afinal de contas? Qual é o meu papel único, exclusivo e individual que somente eu realizo naquele momento e que vai impactar na vida dos clientes, na vida da empresa, na minha própria vida, da minha família e de muitas pessoas ao meu redor? Essa é uma grande questão. Quando eu estou num nível de vida prazerosa, em nível profissional, eu penso em trabalhar. E trabalhar não é algo que nos traga muita motivação. Afinal de contas, quando a gente recebia no colégio um aviso assim do professor, vai ter um trabalho para vocês fazerem, você ficava feliz, motivado, contente? Ou você ficava um pouco entristecido, frustrado? Pois é, então estamos juntos, né? Isso aí acontece com muita gente. Então o termo trabalho, ele já implica um pouco em desmotivação, já implica em algo que você tem que fazer de maneira compulsória, ou seja, obrigatória. Eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar, né? Muitas pessoas dizem assim: se eu pudesse, eu ficava em casa, se eu pudesse, eu fazia uma viagem, se eu pudesse hoje, eu ficaria dormindo, se eu pudesse hoje, eu sairia com o meu filho, enfim, mas eu tenho que trabalhar. Então veja como o termo trabalho já implica assim em algo um pouco negativo, soa um pouco negativo, né, para a nossa vida. E como isso não é muito bacana e muitas vezes nós temos que trabalhar de verdade mesmo, muitas vezes até por uma necessidade financeira, o que acontece? A gente tenta fazer um balanceamento dessa energia negativa usando o dinheiro que nós coletamos do nosso trabalho para investir numa vida prazerosa,
para eu sair, para eu comprar, para eu gastar. E enquanto eu estou fazendo isso, parece que vai dando sentido ao meu trabalho. Por que eu tenho que ir lá 30 dias do mês, 26 dias, enfim, para realizar aquele trabalho que de repente eu nem gosto? Porque eu preciso receber o meu salário. Para quê? Para gastar em coisas que talvez não façam tanto sentido no meu futuro, Talvez uma parte por necessidade, e aí está tudo certo. Mas talvez eu esteja preenchendo vazios com essa vida prazerosa, essa vida de alegrias curtas, de alegrias rápidas e temporárias. E se eu não ficar atento aí, vai passar a vida e eu não terei mudado esse cenário. Num segundo nível da nossa vida, seria a vida engajada, é a partir do momento em que o externo ainda faz parte de mim, sempre vai fazer parte de todos nós o externo, mas ele já não passa a ser o foco. Ou seja, o que antes para mim era um trabalho, começa a se transformar em uma carreira. E uma carreira significa o quê? Que eu já estou mais engajado, Vida engajada, eu já estou mais engajado com os objetivos daquela empresa onde eu trabalho, os objetivos daquela função que eu exerço. Quando eu consigo encontrar esse engajamento, as coisas começam a fazer mais sentido. E você começa a ir trabalhar, não simplesmente pelo trabalho em si, mas começa a ir trabalhar porque hoje você tem algo especial a ser realizado, algo que realmente fará a diferença dentro daquele ambiente, na vida daquelas pessoas, sejam os clientes externos, sejam os clientes internos, que são os demais colaboradores, e a instituição num todo. E ao fazer isso, eu fico engajado em projetos e começo a suavizar um pouco mais a questão do trabalho. Então eu não simplesmente trabalho, agora eu realizo alguma coisa. Isso já começa a me dar um preenchimento mais bacana internamente e começa a me deixar naturalmente com atitudes mais positivas e comportamentos mais condizentes com isso que eu estou sentindo. E nesse nível, eu já começo a pensar um pouco melhor sobre aquelas coisas de vida prazerosa que não fazem mais tanto sentido. Talvez nada de errado, Não estou dizendo aqui, mas numa vida prazerosa, por exemplo, você pode trabalhar, receber seu dinheiro e gastar bastante aí em baladas, em festas ou comprando coisas que vão acabar em pouco tempo. Quando você já está num nível de engajamento, você vai continuar se divertindo, sim, vai continuar comprando as coisas que você gosta, mas aquelas que são importantes para você. Você começa a ver um cenário um pouco diferente. E isso vai impactando assim como se fosse uma avalanche, Então, de cima para baixo, isso vai preenchendo algumas coisas que antes estavam vazias e vai empurrando coisas que não servem mais, cada vez mais para fora, Mais para frente. Então, esse é o segundo nível aí da nossa vida, a vida engajada. E a vida que a gente gostaria de atingir realmente é o terceiro nível, que é a vida com significado. Olha só, neste nível de vida com significado, você começa a entender que a vida não é apenas você, você e você. É você e o mundo, é você e as outras pessoas, é você e a vida. Então você começa a ter mais significado na sua vida, no sentido de que, poxa, olhando lá no nível profissional, eu trabalho, eu desenvolvo uma carreira, mas aonde que eu vou chegar com isso? Veja que a gente sempre tem um próximo nível. Ao trabalhar e desenvolver uma carreira, eu descubro nesta trajetória uma missão, um algo maior, uma razão pela qual eu escolho viver. E é este o maior significado que nós podemos ter na nossa vida. Quando nós temos a graça de atingir este nível de desenvolvimento mental, até eu diria espiritual na nossa vida, nós conseguimos então nos sentir muito mais preenchidos, muito mais serenos, muito mais plenos. Ou seja, eu saí de um nível onde eu era praticamente um robô no piloto automático, fazendo coisas, trabalhando, recebendo dinheiro, consumindo, e neste ciclo eu passo a ter já um desenvolvimento mais engajado com as coisas e finalmente eu descubro dentro desse processo a minha missão, a minha paixão. Então veja, essas coisas a gente fica pensando assim, Qual é a minha verdadeira missão? Qual é a minha paixão? O que realmente eu nasci para fazer? E essas coisas não vêm assim de uma hora para outra. Elas precisam de tempo, precisam de desenvolvimento.
Então é muito importante que a gente viva as nossas etapas, sim, a nossa modo 1, o nosso modo 2, até atingir o nosso modo 3. Isso pode ser diferente para muitas pessoas, em questão de tempo, né? Então, o seu tempo não é o mesmo tempo das outras pessoas. Mas quando eu tenho uma vida com significado, eu estou totalmente pleno de que, se qualquer coisa no meu ambiente externo deixar de existir para mim, a minha vida não vai acabar, porque eu sou pleno comigo mesmo. Essa é a grande sacada, é eu não depender do ambiente externo, não depender das outras pessoas, não depender de tudo que acontece fora de mim, para que eu internamente possa me sentir bacana. Então, esses 3 níveis de desenvolvimento de vida estão ligados com a nossa formação, a nossa genética, os nossos ambientes e também com as nossas escolhas. Quando nós estamos num nível de vida de significado, uma outra coisa muito bacana, na verdade vai acontecendo em todos os níveis, mas nesse nível é mais interessante, porque nós começamos a perceber que começam a se aproximar de nós pessoas que pensam igual, que pensam da mesma forma, que estão buscando esse significado e que virão com certeza somar na nossa vida. Se você se lembrar, quando a gente comentou sobre os 20% do ambiente, você vai se lembrar que nós vamos ser impactados pelas pessoas que vêm da nossa vida. E assim nós também vamos impactar as outras pessoas. E de repente, nada contra nenhuma pessoa, mas aquelas pessoas que não condizem mais com a sua nova forma de pensar, com o seu novo eu, naturalmente elas vão acabar ficando para trás também na sua vida. Afinal de contas, nós precisamos evoluir, mas nem todas estão no mesmo tempo, como eu disse há pouco. Então nós precisamos ter essa clareza, né? É muito interessante nós, nesse momento, encontrarmos as pessoas certas que nos impulsionarão realmente para aquilo que nós desejamos. Então esses são os nossos 3 níveis de vida e também você conhecer um pouquinho agora sobre como se formam os seus comportamentos, as suas atitudes. E para finalizar esse vídeo, eu quero colocar para você ainda algumas questões relacionadas a comportamento propriamente dito. Então, o que mais nós prezamos no nosso dia a dia? As coisas negativas ou as coisas positivas? O otimismo ou o pessimismo? A força, a coragem ou o medo, a falta de fé? Nós precisamos pensar, nós precisamos vigiar a nossa mente para que nós possamos sempre pensar assim: espera aí, esse comportamento, esse pensamento, essa decisão, essa atitude pertence a mim mesmo? Ou eu herdei de outras pessoas e talvez nem faça sentido? Talvez eu esteja me privando da vida que eu tanto sonho em função de situações externas. Eu devo pensar sobre isso sempre, né? Porque o que mais importa sempre é o que está dentro de nós. Então, uma boa sacada para todos os dias da sua vida é você, antes de dormir e ao acordar, ter nem que sejam 5 minutinhos de gratidão. Gratidão, ou seja, focar naquilo que é positivo na sua vida. O que eu tenho hoje que eu posso agradecer além da vida, né? Eu tenho bens materiais, eu tenho um teto sobre a minha cabeça, eu tenho um trabalho, eu tenho capacidades, eu sou uma pessoa que tenho boa saúde, eu tenho boas pessoas ao meu redor. O que faz sentido para você que você possa agradecer hoje, antes de dormir, se conectar com essas energias poderosas e eu acordar pela manhã, ao invés de acordar muitas vezes desanimado, triste, pensando já nas coisas que você vai ter que passar, que talvez não era bem o que você gostaria, talvez até pensando em problemas, ao invés de se conectar com isso logo de manhã, você se conectar com tudo de bacana que vai acontecer no seu dia, tantas oportunidades que você tem. A gratidão é um sentimento muito poderoso e é um forte estado de graça que você pode permanecer viver. E lembre-se, você escolhe se você quer viver num estado de graça ou num estado de sofrimento. Quando eu saio da minha casa com todo esse pensamento positivo, com toda essa energia, e logo começo a encontrar a realidade, as pessoas negativas ao meu redor, muitas vezes, o ambiente, ou me conectar com coisas que não fazem tanto sentido para mim, como é que eu reajo? Eu procuro pensar logo em reclamar, em me abater e me bloquear? Ou eu já procuro pensar em afastar esses pensamentos e me conectar com aquilo de mais positivo que eu tenho dentro de cada uma das situações da minha vida? Essa é uma escolha que só você pode fazer. E pode ter certeza, ela vai afetar todas as áreas da sua vida: saúde,
relacionamentos, qualidade de vida, a parte de emprego, profissional, trabalho, carreira, missão, vai impactar fortemente. O quanto você está grato e não está em processo de reclamação, de julgamento, de comparação. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Portanto, a partir de hoje, eu te convido a fazer esse exercício toda noite antes de dormir e de manhã, logo ao acordar, antes de pegar no celular, antes de começar a se conectar com coisas que talvez não vão contribuir para o seu dia, que você se conecte com tudo de positivo que você tem, as pessoas ao seu redor, com a sua vida, com tudo aquilo que você tem à sua disposição para fazer a diferença no mundo. E que assim você decida evoluir cada vez mais e atingir tudo que você merece, tudo que você sonha, sendo a melhor versão de si mesmo que você pode ser. Seja tudo que você nasceu para ser. Não se limite, não se pode, não se bloqueie. E somente você pode tomar essa decisão. Então, o que você vai fazer para mudar as situações da sua vida que talvez você não esteja satisfeito? Um grande abraço e até o próximo vídeo.